Vejamos agora, irmãos, alguns símbolos do Espírito Santo de Deus, tá certo? Por exemplo, nós podemos ver sobre o óleo. O que é que significa, né, significava o óleo lá no Antigo Testamento? O que Deus, o que Deus queria ensinar aos judeus sobre o óleo, quando alguém era ungido com óleo. O que o Senhor queria ensinar com isso, né? Usando essa tipologia. Vejamos aqui. O que o óleo significava, né? Olha, observem, o óleo era usado para a cura e o conforto. Quando alguém estava ferido, irmãos, se usava muito óleo de azeite, tá? Inclusive nas batalhas, né? O soldado sempre usava óleo nas feridas. Mas o óleo também, ele é símbolo da iluminação que era colocado no candelabro, né? E a gente vê que isso lá no tabernáculo, né? Que a gente vai ver mais aqui à frente. Então, a iluminação, né? E a unção com propósitos específicos, né? Assim o Espírito Santo cura, conforta, ilumina e consagra. Então, o óleo como símbolo, né, de cura, de conforto. Então, ele apontava para o Espírito Santo como ajudador, como consolador. Um tipo visto do Espírito Santo deve ser visto no fato de que o óleo é para as lâmpadas do tabernáculo. Lá no tabernáculo, lá em Êxodo capítulo 25, no seu versículo número 6, você pode observar que neste versículo está falando sobre quando Deus mandou o povo trazer a oferta para o tabernáculo, né, foi construído o tabernáculo. E lá no versículo 6, o Senhor disse assim, que trouxesse azeite para a luz, né, especiarias para o óleo da unção, né, e especiaria para o incenso. Observe que Deus disse, olha, tragam o óleo para a unção. O Espírito Santo, né, simboliza o óleo, o azeite. O salmista lá no Salmo de número 47, 45, o versículo de número 7, olha o que ele diz aqui: tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, olha o que ele diz agora, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus irmãos ou companheiros. Então o óleo era usado no Antigo Testamento, que era derramado na cabeça daqueles que iam ser consagrados, né? O óleo também servia para colocar no candelabro, né? Na antiga aliança, o povo hebreu usava o óleo nos rituais, como por exemplo, na consagração dos sacerdotes, né? Então o óleo fala de santidade, revelação, iluminação, dedicação e cura, que isso apontava para o Espírito Santo de Deus lá no Novo Testamento, onde fala de santidade, quando ele trouxe a revelação maior, né, a iluminação, cura. Então tudo isso apontava para o Espírito Santo e a sua ação. Um outro símbolo ainda que nós podemos ver é a água, né? Observe que lá no tabernáculo, quando a pessoa ia entrar no tabernáculo, a primeira coisa que ele via era a bacia, né, com água, onde tinha que se banhar para a sua purificação, tá certo? E o que é que significa isso em relação ao Espírito Santo? A água é essencial para a purificação e santificação.
para reviver e refrescar. Assim, o Espírito Santo é vital para o Filho de Deus e para nós, obviamente, né? A purificação é tipificado pelo banho dos sacerdotes em conexão com a introdução deles no ofício sacerdotal. Eles eram banhados pelo sumo sacerdote, conforme a gente pode ver lá no livro de Êxodo, lá no seu capítulo de número 29 e o versículo de número 4, os irmãos podem observar que o Senhor disse: então farás chegar Arão e aos seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água, né? Ou seja, ninguém podia adentrar no tabernáculo sem antes se purificar. E ali estava a bacia com água, que ali onde se banhavam para poder adentrar dentro do templo, né? O livro de Levítico também a gente pode ver que a consagração de Arão e seus filhos, né? Lá é Levítico 8, versículo 6, que diz: e Moisés fez chegar Arão e a seus filhos e os lavou com água. Então, o sacerdote, ele tinha que se purificar. Ó, irmãos, o Espírito Santo é uma cisterna de água viva, com poder regenerador, conforme vemos na Bíblia, né? Lá em Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 15, versículo 3, que nos diz que Jesus Cristo disse: olha, vós já estar limpo pela palavra que vos tenho falado, né? Então, o Espírito Santo, a água, também é um símbolo do Espírito Santo de Deus, tá bom? Podemos ver ainda outras simbologias, outros tipos, né? Agora a gente vai ver o que os crentes mais conhecem, né? Que é o fogo, né? Observe que no candelabro, né, o sacerdote, ou sumo sacerdote, ele tinha o cuidado de deixar sempre as chamas do candelabro acesa, é isso? Então colocava-se o azeite no candelabro, quando o sacerdote entrava no santo lugar, e ali ele tinha o cuidado de deixar sempre as lâmpadas do candelabro acesas, né? O fogo não podia apagar, tá? E o sentido disso para o Espírito Santo de Deus, direta e indiretamente, se refere-se ao poder, né? E o ministério do Espírito. Pode ser comparados ao fogo, né? O zelo do serviço, a chama do amor, o fervor da oração, a sinceridade do testemunho, a devoção da consagração, o sacrifício da adoração são atribuídos a ele. Então, queridos irmãos, lá em Êxodo, no seu capítulo de número 13, e o seu versículo de número 21, a gente podemos ler este versículo que diz assim: e o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite, né? Aquela coluna de fogo, né? Ela, à noite, ela aquecia os judeus que estavam ali naquele deserto. Nós sabemos que durante o dia o deserto é muito quente, mas à noite o deserto é frio. E aquela coluna de fogo, ela servia para aquecer ao povo de Deus, que ela representa o Espírito Santo de Deus, né? O fogo que não pode se apagar, aquecendo sempre na vida dos crentes. O profeta Isaías, ele também deixou algo registrado sobre este assunto, lá no seu capítulo 4, versículos 4 e o versículo de número 5, quando ele nos diz assim, nesses dois versículos: quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, e limpar o sangue de Jerusalém, do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. E diz ainda, né? E criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre suas assembleias uma nuvem de dia
de uma fumaça, um resplendor de fogo flamejante de noite, porque toda a glória haverá proteção, né? Aquele fogo era a glória de Deus, né? O Espírito Santo de Deus na vida do povo judeu, ele acompanhando e aquecendo o povo de Deus. O fogo nos traz em seu significado uma ideia de purificação. Então, por isso que o Espírito Santo, irmãos, ele também é comparado como símbolo, né? A tipologia do fogo, né? Que aquece, que ilumina, né? E o Espírito Santo de Deus hoje ele tem feito a mesma coisa. Ele aquece o crente, ilumina o crente, ele é uma luz, né? Que dá entendimento ao crente para ele enxergar melhor a palavra de Deus, certo? Então, o fogo ele traz essa ideia, esse significado, né? Imagina você chega em um canto escuro, quando você acende um fósforo, né? Você já começa a enxergar aquilo que está próximo a você. Da mesma forma, é o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus na vida do crente, ele, onde há trevas, quando ele chega, a luz clareia, né? Nos mostrando os perigos que está à nossa frente. Então, por isso que o Espírito Santo, ele também é um símbolo, né? O fogo é um símbolo do Espírito Santo, né? A gente já viu aí que a água é também, né? E isso tudo é ensinamento para a nossa vida, tá? Queridos, podemos ver ainda outro símbolo que é bem importante, assim como os demais, que além destes, observe que vocês já viram que a pomba também é um símbolo, do Espírito Santo, não é verdade? A gente vê isso na passagem da palavra de Deus, que o Espírito Santo apareceu lá em Mateus, né? Sob a figura de uma pomba, quando Jesus Cristo, ele estava sendo batizado nas águas, e lá no capítulo 3 de Mateus, o seu versículo de número 16, observem que diz que e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que ele abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, né? Então, ela é um símbolo, né? Mas lembre-se que o Espírito Santo não é uma pomba, né? Como às vezes usam como símbolo da paz, né? Observe que o texto ele deixa claro dizendo assim: o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Não pense que naquela hora veio um pombo lá, né, uma pombinha lá branca, e veio sobre ele, não, viu? Não é isso não que o texto está dizendo, não. Vocês tenham cuidado, porque até alguns filmes a gente vê dessa maneira, né? E alguns irmãos pregando às vezes também usam essa expressão. Mas se você for olhar o texto com cuidado, né? Na exegética, ler com cuidado, observe que o texto ele está dizendo assim, ó, e sendo Jesus batizado, preste bem atenção, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, tá? Eles viram ali algo que parecia como se fosse uma pomba descendo, né? Sobre ele, tá bom? Trazendo uma ideia de que simplicidade, paz, pureza, brandura, né? Sensibilidade. É isso? Há outro versículo, né, que a gente podia ver algo parecido também. Eu acho que deixa eu ver aqui. Mateus 10. Não, então é isso. A pomba ela traz essa ideia, né? De simplicidade, paz, pureza, brandura e sensibilidade. Queridos, Deus, o Criador, sábio nas relações com suas criaturas, utiliza recursos do conhecimento humano
para falar sobre o mundo espiritual, né? Eu acho esse modelo de Deus ensinar maravilhoso, né? Ele é tanto que na Bíblia você vai encontrar nessa situação muitas vezes, né? Deus usando recursos da natureza, né, para a gente começar a entender o mundo espiritual. Porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês, que primeiro é o espiritual, depois o material, tá certo? Não é o contrário. Como a gente vive num mundo material, né, para a gente entender o espiritual, é necessário que você entenda, né, que as coisas espirituais a gente não viu detalhadamente. Iremos ver o dia, né? Então, Deus, o Espírito Santo usou e usa recursos humanos para a gente ter uma ideia das coisas espirituais, né? Foi ele que usou este modelo, né? A pomba como símbolo do seu espírito, tá bom? Então, observe que como isso é importante. Luiz Venâncio, ele está dizendo assim, deixa eu ver aqui, o que ele está nos orientando aqui. Olha, Luiz Venâncio está dizendo assim, Deus é atemporal, logo com a nossa mente finita, não podemos compreendê-lo perfeitamente. Daí, a importância dos símbolos fica mais fácil compreendê-lo. Exatamente, irmão Felipe. Isso é verdade, né? Como Deus ele é atemporal, está fora do tempo. Então a gente, para ter uma noção das coisas do céu, né, é preciso alguns símbolos para ter uma ideia. Por exemplo, você vai ver o livro de Apocalipse, né? Lá no Apocalipse 22, que falando do céu, né? Da cidade de Jerusalém com ruas de ouro, né? Que a gente vê lá, né? Mar de cristal. Aí eu faço uma pergunta a você. Será que as ruas lá é de ouro, né? Os muros são de puro jaspe? O mar é de cristal? O que é que os irmãos me dizem, né? Porque lá em Apocalipse fala, né? A Nova Jerusalém diz que as 12 portas eram de pérolas, né? Os fundamentos da cidade do muro eram adornados de toda pedra preciosa. Enfim, vai falando da cidade e procura os metais mais preciosos que a gente conhece aqui na Terra para comparar a cidade, a Nova Jerusalém, que um dia iremos morar. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: realmente as ruas é de ouro, né? O mar é de cristal? As portas são de pérolas? O que é que os irmãos me dizem? Eu gostaria de ouvir alguns irmãos, né, falando sobre este assunto. Quando você lê Apocalipse, quando você ler alguns textos bíblicos, né, que às vezes a gente se depara com esses versículos e devemos ter o cuidado, tá bom? Então eu gostaria de ouvir a opinião de alguns irmãos sobre este assunto. Apocalipse a gente vê muitos neste sentido, né, de a gente vê a besta, né, que saiu do mar, a besta que surgiu da terra. O que é que os irmãos dizem a respeito? Será que realmente isso é literal, que você está lendo, ou não? O que os irmãos acham? Qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião a respeito? A besta que sobe do mar, né, lá em Apocalipse, né, a que sobe da terra. Apocalipse 12 fala da mulher e o dragão. Diz que a mulher era maior do que estava vestida do sol. Aí eu pergunto aqui para os irmãos: isto é literal ou não? A cidade da Nova Jerusalém, as ruas realmente é de ouro e cristal ou não? O que os irmãos acham? Eu gostaria de ouvir a opinião de alguns irmãos, tá? O irmão Luiz Venâncio, ele já nos trouxe aí um versículo, né? Trazendo, nos orientando, né? Falando sobre, em relação a Deus, dele ser atemporal, né? E logo com nossa mente infinita, não podemos compreendê-lo, tá bom? Mas enquanto eu vou falando aqui, os irmãos podem também dar sua opinião, tá
tá certo? Se realmente é literal ou não, né? Porque eu falo assim, porque você vai ler a Bíblia e vai encontrar muitos versículos, muitos textos bíblicos, você vai se deparar com algo desse tipo, como o livro de Apocalipse, tá? E você deve ter o cuidado, né, ao fazer uma leitura, para ver se se aquela passagem que você está lendo é um texto literal ou não, né? Tá certo? Queridos, dentro do assunto ainda, nós estamos aqui falando, né, sobre o símbolo, observe que nós temos também o símbolo, o Espírito Santo, ele tem o símbolo como o selo, né? A Bíblia fala, nós vamos ver versículos que falam sobre o selo, o Espírito Santo como selo de Deus, tá? Observem que o selo fala de um empreendimento total, né? O selo, irmão, pertence àqueles que são justificados e aperfeiçoados para sempre em Cristo. Assim, selar indica segurança, que o crente é selado para o dia da redenção. Muita coisa do que é sugerida pela função do Espírito Santo, né? Por exemplo, lá em 2 Coríntios, no seu capítulo 1, versículo 22, o apóstolo Paulo, ele nos ensina neste versículo, falando sobre o selo de Deus, no seu capítulo 1, verso 22, nos diz que o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Observe que ele está falando aqui do Espírito Santo, do selo, né? E esse selo está se referindo ao Espírito Santo. Por quê? Porque lá em Efésios capítulo 1 e o versículo de número 13, este versículo diz que nós também, quando estávamos depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados. Olha, aí diz aqui, né? Selado com o Espírito Santo da promessa. Então, queridos irmãos, Efésios 4:30 também nos diz, né? Para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Então, observe que o selo fala aqui do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é o selo da possessão, tá bom? O Senhor nos comprou com seu sangue e nos selou com o seu doce Espírito. O que é que significa isso? Que nós somos propriedade exclusiva de Deus, né? Quando antigamente que você ia ao correio mandar uma carta, hoje quase ninguém manda mais carta, né? A gente comprava para mandar a carta para alguém, tinha que comprar um selo. Você comprava o selo, coloca na carta, né? E mandava para o destinatário, tá? Só quem podia abrir é aquela pessoa que estava sendo destinada àquela carta. E aquele selo, irmão, era a garantia que a carta é sua, foi selada. Da mesma forma acontece com o pecador, quando ele aceita Cristo como Salvador, ele é selado com o Espírito Santo de Deus. Deus, quando nos dá o seu Santo Espírito, né, o selo, Deus está dizendo assim, esta pessoa é minha, ele tem meu selo, né? E esse selo aqui, conforme Efésios 1:13, está se referindo ao Espírito Santo de Deus, tá bom? Entenderam? Dúvidas não, né? O irmão Felipe está dizendo ainda aqui que Deus fala conosco dentro daquilo que conhecemos, né? Logo, para que João tivesse uma ideia do que estava reservado para o futuro, Deus mostrou figuras que ele conhecia, mas será totalmente diferente. É verdade, o irmão Luiz Venâncio, ele está correto, né? Aquilo ali, ele viu as coisas mais preciosas aqui da terra para a gente ter uma noção, uma ideia, né? Através de figuras de como vai ser no céu. E é claro que no céu a gente vai ser bem mais precioso do que aquilo que a gente lê lá em Apocalipse, que é muito já glorioso, né? Mas imagine no céu, é muito maior. Paulo diz que aquilo que não subiu ao coração do homem, né? É o que está reservado para nós, tá? Então,
é verdade. Luiz Venâncio está nos trazendo aí um esclarecimento, né, que essas figuras que a gente vê lá no céu vai ser bem maior, tá? Então, queridos, o selo, ele é símbolo do Espírito Santo. Isso significa que somos de Deus. Queridos, estamos já perto de terminar, certo? Queridos, os dons do Espírito Santo, tá? Os dons do Espírito Santo. Vejamos o que nos ensina a palavra de Deus. Os dons espirituais, né? Neste quinto tópico. Os dons do Espírito não são prêmios por serviços prestados, tá? Deixando isso claro, que quando você tem um dom do Espírito Santo, não foi por prêmio, e nem foi por nenhum serviço prestado, certo? Não depende de mérito pessoal, são inatos, né? São concedidos gratuitamente, segundo o conhecimento e vontade soberana do Espírito de Deus. Os crentes desempenham um papel vital no ministério dos dons, né? Paulo nos ensina lá em Romanos, né, no seu capítulo de número 12, seu versículo do 1 ao 3, ele nos diz que rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Tá? Nos diz para apresentarmos nosso corpo e mente como adoração espiritual, que testemos e aprovemos que for a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, né? Então o dom, queridos irmãos, não é um prêmio por serviço prestado, né? Isso não depende de mérito pessoal, depende inteiramente de Deus, tá bom? Para que você possa entender isso com clareza. Outra coisa, irmãos, a gente pode ver ainda, semelhantemente, lá em 1 Coríntios, no seu capítulo de número 12, versículos em diante, né? Mas, primeiramente, de 1 ao 3, que nos fala sobre os dons espirituais, né? Este versículo nos adverte a não perdermos o controle do corpo e não sermos enganados pelas falsas doutrinas, mas deixar Jesus ser Senhor da nossa vida, né? Esse versículo nos ensina, Paulo está ensinando aqui a igreja lá em Coríntios para não ser guiada pelos ídolos mudos, né? Enfim, ele está orientando a igreja aqui em relação aos dons. Se você continuar a leitura de 1 Coríntios 12, você vai ver sobre os dons espirituais, certo? E também o cuidado de não ser enganada por falsas doutrinas, né? Efésios 4, 1 a 3 nos recomenda a viver digno da vocação divina, tomar a atitude correta e manter a unidade do Espírito. Os dons são encarnacionais, né? O que é que significa isso? Isto é, Deus opera através dos seres humanos, através da sua pessoa ou da minha pessoa. O crente submete a Deus a sua mente, né? Coração, a alma e força, tá bom? Você submete a Deus o que? Sua mente, o seu coração, a sua alma, sua força, né? Jesus Cristo diz que a gente tem que amar a Deus sobre todas as forças, com todo o nosso entendimento, né? A gente faz uma entrega total ao Senhor e passamos a ser instrumentos de Deus, do Espírito Santo de Deus, para sermos usados através dos dons que Ele concede a cada um de nós.
Agora deixa eu abrir um parênteses aqui e um cuidado que nós devemos ter. Os dons manifestos, ou as manifestações, né, precisam ser avaliados. A gente tem visto ultimamente muita meninice no meio das igrejas, né, e dizendo que é o Espírito Santo de Deus. E devemos ter esse cuidado, porque se você não tiver base bíblica, você vai pensar que aquilo é o Espírito Santo de Deus, que na realidade não é. Às vezes é a própria pessoa, eu nem digo que às vezes é coisa satânica, devemos ter cuidado que às vezes acontece, mas às vezes acontece que é carnalidade, meninice, né, de alguns crentes, né, que fazem coisa no meio da igreja e atribui isso ao Espírito Santo de Deus, né? Então precisamos ter este cuidado, tá? Dessas manifestações nas nossas igrejas, ou seja onde for, de a gente poder avaliar, né, e saber aquilo que é do Espírito Santo e o que não é do Espírito Santo de Deus, tá? Eu fui pastor em várias igrejas, né? E eu vi muita coisa boa do Espírito Santo de Deus, a manifestação do Espírito Santo de Deus, mas também vi muita meninice, irmãos, né? E as pessoas dando crédito a certas meninices, atribuindo ao Espírito Santo de Deus, que na realidade não era o Espírito de Deus, né? Era o Espírito da própria pessoa querendo aparecer, querendo se amostrar. Então, o crente, ele tem que ter essa obrigação, irmão, de avaliar aquilo que é de Deus e o que não é de Deus, tá bom? Isso não diminui, né, em nada a sua eficácia, pelo contrário, dá à congregação a oportunidade de testar pela Bíblia sua veracidade e valor para a edificação da igreja, né? Temos que ter muito cuidado com isso. Queridos, batismo no Espírito Santo, né? Eu não sei se todos os irmãos que estão aqui nesta aula, se vocês são batizados no Espírito Santo. No dia de Pentecostes, ocorreu um dos maiores eventos da igreja cristã, aos quase 120 homens e mulheres, né, que se esperavam no cenáculo, conforme em Atos 2, estavam lá reunidos, conforme Lucas 24, 49, já se ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E aqueles irmãos se reuniram ali, e ali aconteceu uma experiência muito gloriosa, a experiência, né, de ter sido vivida futuramente por milhões de servos de Deus, né? Começou com aqueles 120 e depois milhares de servos de Deus durante o século do cristianismo, né? A qual nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. Jesus não somente predisse, mas ele prometeu, não é? Em Lucas 14, versículo 16 e versículo de número 17, João 14, né? 16 e 17, Jesus Cristo, ele nos disse que rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, né? Foi na leitura que a gente fez nesta noite. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Lucas 24, 49, ele disse para seus discípulos, olha, ficai lá em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E lá em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 1, e o versículo de número 5 e o 8, onde diz assim, porque na verdade João batizou com água, mas vai ser batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O versículo 8 nos diz, mas recebeste virtude, né, quer dizer, poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeeis testemunha, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando a gente lê Atos capítulo 2, vocês encontram a descida do Espírito Santo, né, sobre os discípulos, e todos foram cheios do Espírito Santo, né? Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse, né? Então foi um momento extraordinário, foi uma experiência muito boa. Eu tive o prazer de
com 6 meses de crente, fui batizado com o Espírito Santo, né? Eu passei 3 dias falando línguas estranhas, né? E engraçado, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu estava cortando o cabelo, né? Com um irmão crente, e nós falamos de Jesus Cristo, e ele chegou para mim e disse: Lucas, Jesus vai te batizar com o Espírito Santo agora. Eu falei: eu? Na hora que eu falei eu, irmãos, eu recebi algo tão extraordinário naquele momento, né, na minha vida, que eu me alegrei de uma forma que comecei a falar línguas estranhas, tanto eu como o irmão, né? E ele não conseguiu mais terminar de cortar o meu cabelo. Eu tive que vir para casa com o cabelo cortado pela metade, certo? Isso eu na rua, chorando, falando línguas estranhas, com o cabelo cortado pela metade. Imagina como o povo olhava para mim e o que pensava de mim, né? E durante 3 dias eu fiquei assim, asa, né? Falando línguas estranhas. E depois de 3 dias eu voltei lá para o irmão, que hoje dorme no Senhor, irmão Paulo, cabeleireiro, para terminar e concluir e cortar o meu cabelo, certo? Eu fiquei com o cabelo cortado pela metade no dia que fui batizado com o Espírito Santo de Deus. E isso foi muito glorioso, né? Na minha vida, essa experiência que eu espero que todos os irmãos que estão me ouvindo possam ter essa experiência que eu tive, né? É verdade? Eu espero que você não esteja cortando o cabelo na hora que for batizado, tá certo? Como aconteceu comigo. Então, meus amados irmãos, como é importante o Espírito Santo de Deus, né? Na nossa vida, fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. O Novo Testamento e hoje o Espírito Santo de Deus é sobre nós, o Espírito Santo de Deus, tá? Então, aqui nós estamos concluindo esse estudo, agradecendo a Deus pela sua presença.